maravilhoso Deus, Altíssimo Pai, grande Emanuel. A Ti, ó Rei, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nessa hora, Pai, nós elevamos a nossa voz a Ti, Pai, coletivamente, Senhor. Pai, nós queremos começar te agradecendo, Senhor, até pelas situações difíceis. Nós queremos te agradecer, Deus, por cada situação, por cada momento. Deus, porque sabemos que a cada dia o Senhor quer nos ensinar, a cada dia o Senhor quer tratar conosco, a cada dia o Senhor quer que tenhamos intimidade contigo. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por todos os momentos, por todas as situações. Mas nós queremos, Senhor, fazer um clamor, Senhor, Deus, começando, Senhor, pelos nossos irmãos, aqueles que não puderam vir, meu Pai, porque não estão se sentindo bem. Meu Pai, Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o grande Emanuel, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. É o Senhor que pode todas as coisas. Eu quero te pedir que o Senhor venha curá-lo, meu Pai, com tua mão santa e poderosa. Meu Pai, queremos também te pedir que adentre, Senhor, ali no hospital macro-regional. Meu Pai, levante cada um daquele leito, Senhor. Retorne a vida, Senhor. Dê-lhes um sopro de vida, Senhor. Deus dê o oxigênio, o fôlego, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nós creiamos em Ti, Pai. E nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. E queremos te pedir, Senhor, por nossa cidade, meu Pai. Todo espírito de morte, meu Pai, seja cancelado na autoridade do Espírito Santo. Traga sobre nossa cidade, Deus, em nome de Jesus, uma nuvem de glória, Senhor. Uma nuvem de glória, uma nuvem de vida, meu Pai, e de restauração. Pai, quantas vidas temos perdido, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor sabe o porquê de todas as coisas, meu Pai. E a cada dia, Senhor, nós confiamos cada vez mais em Ti. Pai, queremos te pedir, Senhor, por esses 3 dias de conferência, Senhor. Pai, que o Senhor tocou, Senhor, no coração dos Teus servos. Meu Pai, que seja um dia, Senhor, de glórias. Que seja um dia de manifestação da Tua glória. Meu Pai, a cada apresentação, Senhor, seja para Ti. Seja para trocar vidas, meu Pai. Seja para restauração. No momento que nós estivermos cantando, vidas sejam salvas. No momento que nós estivermos dançando, vidas sejam restauradas, meu Pai. Tudo é para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a cada pessoa que adentrou no Teu santo templo. Abençoa que puderam vir, meu Pai. Pai, toma conta das nossas vidas. E a cada dia derrame uma porção dobrada do Teu Espírito sobre nós. Porque nós precisamos de um vinho novo. Nós precisamos de um azeite novo. Nós precisamos de Ti a cada dia, Senhor. Pai, e nós te agradecemos por Teu amor e por Tua bondade. E queremos te pedir, receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração. Porque o Senhor nos criou para o louvor da Tua glória. E nós saímos dos nossos lares para adorarmos, exaltarmos e glorificarmos o Teu santo e maravilhoso nome. Aleluia. Amada igreja, adore ao Senhor. Esqueça de todos os problemas e adore ao Senhor. Porque o Senhor nos criou para o louvor da Sua glória. O Senhor nos criou para nós adorarmos em espírito e em verdade. Se nosso celeiro estiver cheio, continuemos adorando. Se nosso celeiro estiver vazio, adoremos ao Senhor. Em todas as situações da nossa vida, nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Adore, igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E nós convidamos o irmão Carlos, que é o pregador de hoje à noite. Que Deus possa derramar da sua graça, do seu amor, da sua sabedoria e usá-lo tremendamente, com autoridade e força. Oi. Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria que todos os irmãos abrissem as suas Bíblias
em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro 5, capítulo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. E aos que forem encontrando, peço que fiquem em pé para que nós possamos ler a palavra do nosso Senhor. Aleluia. E diz assim a palavra: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Só até aí por enquanto, irmãos. Podem sentar. Ao longo da noite a gente vai percorrendo esse capítulo, a partir do versículo 6 em diante. Então, irmãos, a gente sabe que a gente está passando por um tempo difícil, né? Um tempo onde muita coisa ruim está acontecendo. Esse é um tempo onde vê que o nosso inimigo, o diabo, está sempre querendo nos amedrontar. Ele está sempre querendo tirar a nossa fé. A gente percebe em cada detalhe, assim, em cada circunstância, que às vezes ele tenta, de todas as formas, querer nos amedrontar, às vezes fazer com que a nossa fé fique enfraquecida. Nós estamos passando por um momento muito difícil. Muitas pessoas queridas estão morrendo, como agora mesmo a irmã acabou de dar aí mais uma. Então, mas isso não pode, a gente não pode deixar que isso seja motivo para que a nossa fé seja enfraquecida. A gente não pode deixar se consumir por essa tristeza, que realmente é uma tristeza muito profunda nós estamos vivendo. Todos os dias notícias ruins por cima de notícias ruins. Mas nós temos um Deus que é maior do que isso. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Ainda que para nós seja difícil entender o que Deus quer com isso, mas Ele quer falar conosco. Ainda nessas situações, Ele fala conosco. Nós devemos confiar, nós devemos entregar todas as nossas preocupações e as nossas angústias ao pé da cruz. Esse é o momento que nós devemos fazer isso. Entregar todas as nossas preocupações, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que quer nos afastar da leitura da Bíblia, todas as preocupações, todas as tristezas, isso não pode fazer com que a gente venha se afastar de alguma forma da presença de Deus. Esse é o momento, irmão, como esse primeiro versículo diz, é o momento que nós devemos se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Esse é o momento que nós devemos entregar todas as nossas preocupações diante dele. Nós devemos realmente reconhecer que só Ele sabe todas as coisas, só Ele sabe quando ia começar e só Ele sabe quando vai terminar. Isso que está acontecendo nesse tempo. Então é um momento que nós devemos realmente se entregar, se humilhar mais ainda diante de Deus, para que Ele mesmo venha fazer conforme a sua vontade, que nós não venhamos querer ultrapassar uma vontade que é dele. Nós estamos vivendo um tempo que foi profetizado há muito tempo atrás. A Bíblia sempre alertava todos os cristãos dos tempos passados de tempos ruins, de tempos angustiosos. Então, nós estamos passando por esse tempo. Nós fomos a geração escolhida para passar por essa pandemia. Não tem como nós voltarmos atrás e fazer alguma coisa diferente. Agora é a gente saber, reconhecer e lidar da melhor forma com essa situação. A gente percebe, irmão, que no Velho Testamento, quando Abraão ele foi escolhido por Deus, isso está lá em Hebreus 11, 8, onde diz isso, que ele, pela fé, quando ele foi escolhido, ele não questionou. Ele não quis saber o que Deus queria com ele, mesmo ele nem sabendo o que Deus queria com ele. Imagine que Deus pega um homem já velho e fala para ele que ele ia ser pai de uma multidão, sendo que nem pai ele poderia ser. Imagina a pessoa crer numa promessa dessa, sendo que nem pai ele poderia ser, porque a sua mulher era estéril. Mas mesmo assim ele creu, e a Bíblia diz que por isso, que isso foi atribuído como justiça para ele, por causa da sua fé. Então esse é o momento que, independente das circunstâncias, nós temos que ter fé, nós temos que ter uma fé maior ainda, sempre, irmãos. A gente tem que entender isso, sempre. Não vai ser só hoje, e mesmo quando acabar essa pandemia, não vai deixar de ter essas coisas. Sempre terá coisas que colocarão a nossa fé em prova.
Sempre terá aquelas coisas que vão querer fazer com que a nossa fé seja testada. E nós temos que perseverar até o fim. Nós temos que ter a nossa fé fundamentada, como a Bíblia diz, do homem prudente, nós temos que ter a nossa fé fundamentada em cima da rocha, para que quando vier a tempestade, para que quando vier o tempo angustioso, para que quando vier a prova, a nossa fé não seja abalada, porque nós vamos ter a rocha embaixo da nossa fé, e essa rocha é Jesus, essa rocha é a palavra de Deus, que nunca nos desapontou e nunca vai nos desapontar. Vocês creem, irmãos, nisso? Aleluia. Então é isso, nós temos mesmo que crer e perseverar até o fim, porque a própria palavra de Deus diz isso. Aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Isso está lá no livro de Mateus, capítulo 24. Então é um momento de nós procurarmos nos agarrar, a confiança, nos agarrar, a crer que aquele que perseverar na fé até o fim, esse será salvo. Ainda que a morte venha tirar a vida daqueles que estão indo, mas se eles estiverem indo em Cristo, eles serão salvos, eles estão num lugar melhor. Amém? Continuando, irmãos, aqui em 1 Pedro 5,7, que é o versículo seguinte, diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Olha o que esse versículo quer falar com a gente. Lance sobre Deus todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. É exatamente isso que a Bíblia está querendo falar para nós. Lançarmos diante da cruz, lançarmos aos pés da cruz, em nossas orações, todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações diante dele. Porque só ele, irmãos, nesse momento, a gente sabe que no momento de tristeza, no momento de angústia, dificilmente alguém, ainda que venha falar palavras bonitas, palavras de conforto, ninguém vai conseguir nos confortar como quando a gente fala com Deus, quando ele mesmo pega a gente pelo colo e abraça, ele tira, só ele consegue tirar essa ansiedade, essa tristeza, essa angústia que muita gente estão passando nesse momento. E eu quero dizer para vocês, nessa noite, que não existe um lugar melhor do que dentro do abraço de Jesus. Quando a gente está no nosso momento de oração, ainda que a gente nem esteja orando, quando a gente está mesmo, se prostra e começa a chorar, quando a gente sente que ele está tipo, nos abraçando, quando a gente sente a presença dele ali, como se ele estivesse falando: filho, eu estou com você. Não se preocupe, esse tempo vai passar, essa angústia vai passar, eu tenho algo melhor para a sua vida. Então não existe nada mais gostoso do que isso. Quando a gente consegue sentir Deus ali nos aconchegando e nos apertando no seu abraço, a gente consegue sentir que ele realmente nos ama de uma forma que a gente nem consegue entender. Esse é um amor inexplicável, um amor que a gente nunca vai conseguir entender. Então, o medo, as preocupações, ela não pode nos tirar o que nós temos de mais precioso, a nossa intimidade com Deus. Nós não podemos deixar que as nossas preocupações, as nossas angústias tire a nossa intimidade com Deus. Muitas vezes, quando a gente está passando por alguma prova, por alguma tentação, a gente começa a querer falar com Deus de uma forma diferente. A gente esquece de adorá-lo, de apenas adorá-lo. É normal, é o ser humano é falho. Muitas vezes, quando a gente está passando por a prova, a gente tira 90% do nosso tempo com Deus, ou 80%, 70%, a maior parte, na maioria das vezes, para falar dos nossos problemas, para falar das nossas preocupações, das nossas angústias, sendo que, primeiramente, a gente tem que agradecer por aquilo que a gente já tem, não pelo que está acontecendo agora, mas pelo que ele já fez com nós ao longo de toda a nossa vida. A gente tem que, nesse momento, é que a gente tem que olhar quem a gente era, quem a gente somos, o que ele fez nas nossas vidas. Irmãos, e tem uma passagem muito interessante que se encontra lá em Lucas 10, que é quando Jesus está passando por uma região e as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, elas convidam Jesus para entrar, para se hospedar na sua casa. E a gente percebe nesse episódio que Maria, que era uma das irmãs, ela deixou tudo que ela tinha para fazer. Enquanto Jesus estava dentro da casa, ela deixou tudo, todas as preocupações. Se ela não queria saber se ela tinha que varrer a casa, se Jesus estava com fome, se ele estava com sede. Não. Jesus entrou naquela casa e a palavra dá a entender que ele já começou a pregar.
que ele já começou a falar. Então Maria, ela deixou tudo. Quando Jesus começou a falar, eu imagino que ela deve ter sentado ali aos pés de Jesus, ali pertinho dele, e começou apenas a ouvir. Sem se importar se estava tudo bagunçado, se as cadeiras estavam caídas, ela não quis saber. Ela simplesmente sentou, o mestre está aqui na minha casa. Ele anda por toda essa região falando, então eu vou ouvir ele. Depois, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu faço, mas enquanto ele estiver falando, eu vou apenas ouvir. Então a gente percebe o quê? Que Marta, sua irmã, ela estava preocupada com as outras coisas, as coisas que Maria tinha deixado, ela se preocupou. Ela foi se preocupar e esqueceu o mais importante. Ela esqueceu de ouvir a voz de Deus. Imagina, irmão, imagine Jesus dentro da nossa casa. Isso acontece muito. Eu mesmo posso dizer que eu sou testemunha disso. Quando a gente vai convidar alguma pessoa para a nossa casa, se essa pessoa vai para conversar com a gente, ainda que ela fala assim, eu quero conversar alguma coisa com você, ao invés da gente sentar primeiro para querer conversar, às vezes a gente vai querer fazer alguma coisa para a pessoa, e às vezes até esquece que a pessoa quer falar com a gente. Imagine Jesus, imagine a gente convidando, seja em oração, seja em adoração, convidando Jesus, entre, Senhor, na minha casa. Ele entra, a gente percebe, Jesus está dentro. A gente vai querer servir alguma coisa para ele, sendo que ele, quando ele entra, ele é que quer nos servir. Ele é que quer fazer com que a gente ouça a voz dele. Que depois que a gente ouvir a voz de Jesus, é que ele vai querer ver o que a gente tem para servir para ele. Ele primeiro fala com a gente. Ele primeiro dá alguma coisa para a gente. Ele nos dá primeiro o Espírito Santo, através do Espírito Santo que ele nos dá, que a gente retribui, falando desse mesmo Espírito Santo para outras pessoas. Então, quando Jesus ele quer entrar na nossa casa, a gente tem que primeiro ouvir o que ele quer falar com a gente e depois oferecer alguma coisa para ele. Então, Marta, ela procurou o lado de querer servir primeiro. Ela esqueceu de ouvir a voz de Deus e quis servir a Deus antes de primeiro ouvir o que ele queria dizer com ela. E quero dizer uma frase muito interessante para vocês. Em meio às tribulações, Deus ele não se esconde. Mas nós, às vezes, ficamos tão cegos que não conseguimos vê-lo, mesmo ele estando do nosso lado. Que é o que muitas vezes acontece quando a gente está passando por a tribulação. Jesus está do nosso lado, querendo falar com nós de uma forma diferente, mas a gente está mais preocupado em querer saber por que aquilo está acontecendo. Às vezes ele está querendo que através daquela situação, através daquele momento difícil, a gente tenha algum aprendizado. E graças a Deus eu aprendi com isso. Já passei por muitas tribulações, inclusive quando a irmã estava lá na minha casa, que a minha esposa estava falando para ela, não murmure. E ela tinha acabado de falar para mim, sendo que ela nem sabia. Então eu aprendo com essas coisas, que às vezes diante das tribulações, às vezes diante do tempo ruim, do tempo difícil, Deus está fazendo com que aquilo aconteça para que nós tenhamos entendimento de alguma coisa que Ele quer falar e ministrar na nossa vida. Basta que a gente preste um pouco mais de atenção, que a gente se esforce um pouco mais na hora de entender o porquê que aquilo está acontecendo. Então, essa passagem de Lucas 10 diz que Marta, que foi a que deixou de ouvir Jesus, a passagem diz que foi ela que convidou Jesus para se hospedar na casa dela. Imagine que Marta chama, Jesus, vem até minha casa, se hospede aqui. Então Maria, que não foi a que chamou, aproveitou para ouvir e ela queria servi-lo, ela queria se preocupar em deixar a casa arrumada para Jesus ver que a casa dela arrumada. Sendo que a casa mais importante para Jesus somos nós. Se a nossa casa, o nosso coração, o nosso pensamento estiver arrumado, então para isso Jesus é o que basta. É isso que ele quer. E foi por isso que essa passagem diz que quando Marta vai questionar, porque ela ainda foi questionar Jesus, falar da sua irmã, querer que Jesus repreendesse Maria por ter deixado de fazer tudo para ouvi-lo. Então ela pega e fala, Senhor, você não vai falar nada para minha irmã? Ela deixou de fazer tudo e está aí sentada. E ele pega e fala para ela, Marta, você está ansiosa, você está se preocupando com coisas que não deveria se preocupar. Deixe Maria de mão, pois ela
se preocupou com o que tem de mais importante, que é apenas ouvir a voz de Deus, que é o que nós temos de mais importante, ouvir a voz de Deus. Então, irmãos, independente da situação que nós estamos, Jesus, ele quer a nossa atenção enquanto ele fala conosco. Ele vai sempre estar falando conosco. Tenham esse entendimento. Diante das tribulações, ele não se esconde, como eu acabei de falar. Ele sempre vai estar falando conosco, ainda que não seja da forma que a gente queira que ele esteja falando. Porque a gente não pode atropelar a vontade de Deus e nem aquilo que ele está querendo falar conosco. Ele vai sempre. Ele não se esconde. Jesus nunca vai se esconder diante das nossas tribulações, independente da situação. Ele sempre quer a nossa atenção. Ele sempre quer que a gente preste atenção naquilo que ele está querendo falar com você daquela situação. Amém? Aleluia. E continuando aqui em 1 Pedro 5, agora versículo 8, diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha que versículo pesado. Irmãos, o diabo ele sempre tenta tirar a nossa atenção. Ele quer nos ver murmurar, ele quer nos ver reclamar, questionar a Deus pelas coisas que estão acontecendo. E o maior prazer dele é ver a gente questionando o que está acontecendo. O maior prazer é quando ele vê a gente confrontando aquilo que ele sabia, ou melhor, aquilo que Deus permitiu que acontecesse. Quando a gente vai e começa a questionar, quando as coisas começam a dar errado. Então isso alegra o Satanás quando ele vê que nós estamos ali, ao invés de adorar, ao invés de prestar atenção naquilo que Deus quer falar conosco, quando a gente começa simplesmente a questionar, querer saber por que aquilo está acontecendo. Irmãos, então, como esse versículo diz, nós temos que ser sóbrios e vigilantes, nós temos que estar atentos a esses detalhes que podem acontecer na nossa vida. Nós temos que ser atentos para não cair nesse tipo de cilada. A nossa mente, ela sempre tem que estar voltada para o alto. Ela sempre tem que estar voltada para Deus. Nós temos que entender que Deus, nós somos carne, mas Deus é espírito. Então, as nossas dificuldades, tudo aquilo que vem, que nos atinge, que nos aflige, para Deus é algo totalmente diferente. Nós somos carnais. A nossa carne, um dia, ela vai acabar. Então, para Deus, essas tentações, elas são diferentes da forma que a gente vê, é a forma que Deus vê. Tanto é que Jesus, ele veio para passar por essas provações, para passar por essas tentações. Quando ele foi tentado no deserto, ele conseguiu ali sentir o que a gente passa quando Satanás está nos tentando. Mas como foi que ele rebateu essas provações? Ele foi querer discutir com Deus, ele foi querer perguntar: pai, por que o Senhor mandou Satanás aqui para vir me afrontar? Não, ele simplesmente respondeu pela palavra. E é isso que Deus quer que a gente faça. Quando a gente está passando por momentos difíceis, quando a gente percebe que a gente está sendo provado, tentado, alguma coisa, é a gente procurar na palavra, procurar ouvir a voz de Deus e responder às provações pelo que a palavra nos diz, não pelo que aquilo que a gente quer que Deus fale com a gente. A gente vê o exemplo de Tiago 4, quando diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então, primeiramente, o que a Bíblia nos ensina diante disso é se sujeitar a Deus, independente da circunstância. Se entregue: Senhor, eu estou entregando aqui diante de Ti. Está acontecendo isso na minha vida, então eu quero saber o que o Senhor está querendo falar comigo. Se isso tem que acontecer, pois vai acontecer. Eu peço só que o Senhor não deixe eu murmurar, não deixe que Satanás entre na minha mente para querer fazer com que eu venha aí contra a Tua vontade, contra isso que está acontecendo. Então, a própria Bíblia, ela nos dá a vacina ou o remédio para quando isso acontecer, quando isso de 1 Pedro 5,8 acontecer. Seja sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, a gente vê que Pedro fala do diabo como um leão feroz, como um leão que ele está querendo ali, faminto, devorar a gente. Então, o conselho que ele nos dá é sóbrio e vigilante, vigiar e orar. É basicamente isso que ele está querendo dizer. Sujeitem-se a Deus, Tiago está querendo nos dizer.
Amém? Amém. Continuando, 1 Pedro 5,9 diz assim: resistam-lhes firme na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Irmão, nós estamos passando por essa pandemia, né? Muita tristeza, muitas perdas, a morte anda solta. Esse é o momento que a gente percebe que a morte ela anda solta pela terra. E muita gente, que a gente percebe é que muita gente anda tão amedrontada, muita gente anda tão angustiada que tem medo até de sair de casa. Tem muita gente que diante dessa mortandade, diante de perceber que parece que a morte está andando pela rua, querendo puxar essa pessoa, abrir ali um pouquinho da porta ali, ou mesmo destrancar que a morte tem poder para abrir a porta e puxar a pessoa. Então esse momento é um momento muito delicado, que a gente não pode tirar a razão das pessoas que estão com esse medo de sair de casa. É um momento onde a gente tem que saber lidar com essa situação, saber que realmente nós somos carne, nossa mente ela é limitada. Então é normal para a pessoa ela sentir medo, ela sentir preocupação. Tudo isso é normal, pois nós somos carnais. Então, irmãos, o que eu queria dizer para vocês, diante disso, é que esse é o momento de, pela fé, nós resistimos a tudo isso. Se tem uma coisa interessante que nós devemos saber, é que a morte ela já perdeu seu poder sobre nós. A morte ela não tem mais poder sobre nossas vidas. Ela já perdeu isso quando Jesus, quando ressuscitou, venceu a morte na cruz. Aleluia! Jesus venceu o poder que a morte tinha sobre nossa vida. Desde quando ele ressuscitou, desde quando ele voltou dos mortos, ele venceu. A Bíblia diz que ele desceu e tomou a chave do inferno e da morte. Então a chave está com ele, só ele que tem poder para tirar ou permitir que nossa vida seja tirada. Então nós temos que saber que ainda que a gente morra, ainda que essa pandemia venha tirar a vida de algum de nós, que o lugar para onde a gente vamos é melhor do que onde a gente estamos. É muito melhor do que isso. Então nós temos que sim ter a preocupação, nós temos que sim ter o medo. Mas tem uma frase muito interessante e muito conhecida, que é muito usada no mundo dos esportes, que diz o seguinte, que o medo de perder, às vezes ele tira a vontade de ganhar. Então, muitas vezes, quando a gente está com medo de perder alguma coisa, a gente esquece que a gente poderia ganhar, ou que a gente pode ganhar. Então, quando a gente tem o medo de morrer maior do que a vontade de estar com Cristo, então acontece ali meio que uma confusão. Então, nosso medo de morrer não pode ser maior do que a vontade de estar com Cristo. Amém? Quando Jesus fala em João 11, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, esse versículo, ele diz bem aquilo que eu acabei de falar dessa frase. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a chave para a gente procurar perder esse medo tão grande da morte, esse medo tão grande de partir daqui, é que Jesus mesmo nos diz. Não é que a Bíblia nos diz, é que Jesus mesmo nos diz através da Bíblia que aquele que morra, se crê nele, viverá pela morte, porque a morte ele venceu. Se ele venceu a morte, então aquele que morre vive, porque Jesus é vida. Amém? Ele é vida. Então, ainda que a gente morra, se a gente estiver em Cristo, aí é que a gente vai estar vivo. Porque mais vivo do que nós temos certeza que é Jesus, onde ele está e onde ele quer que nós estejamos com ele quando nós partimos dessa. Amém? E João 11, né, é quando Jesus ainda estava em terra. Ele falou que ele é a ressurreição e a vida quando ele ainda estava em terra. Ele já estava profetizando que ele ressuscitaria e que ele viveria. E que aquele que cresce nele também, ainda que morresse, viveria. Mas em Apocalipse 1, 18, no primeiro capítulo logo de Apocalipse, quando Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado, ele disse o seguinte, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte
e do inferno. Então, depois que ele ressuscitou, ele falou que ele já esteve morto, mas que agora ele está vivo e ele tem a chave da morte e do inferno. Irmãos, então, se ele tem a chave da morte e também do inferno, se nós estivermos com ele, como que ele vai abrir a chave do inferno para nós entrar? Se ele é que tem a chave. Se nós estivermos com ele, como é que ele vai fazer isso? Com certeza ele não vai. Se a chave está com ele, com certeza aquele lugar estará trancado para quando nós partirmos dessa. Nós vamos para um lugar muito melhor, um lugar de gozo, um lugar de alegria, um lugar de paz, melhor do que a paz que nós achamos. A melhor paz quando nós estamos na terra, nem se compara à paz que é estar e passar a eternidade com Jesus no céu. Amém? Então, irmãos, a nossa fé, ela tem que ir muito além das coisas terrenas, muito além das coisas que a nossa mente consegue captar. Nós não somos daqui, nós temos que entender isso, nós não somos daqui, existe algo maior que isso que está nos esperando, um lugar de paz e um lugar de muita alegria. Esse é o lugar que está nos esperando. Então, a nossa fé, ela tem que ir além do que a nossa mente consegue captar, além do que aquilo que a gente não consegue saber como é, mas que Jesus fala que é um lugar de paz e de alegria, que é o reino dos céus. 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Olha que versículo pesado. Como é pesado que Paulo estava querendo dizer através dessa passagem? Que se a nossa esperança, que se a nossa fé em Cristo se limitar apenas a essa vida, ele nos considera como as pessoas mais infelizes do mundo. Que é o que estava acontecendo quando Paulo estava falando isso, é que as pessoas estavam começando a desacreditar da ressurreição de Cristo. Estava começando a desacreditar que Jesus tinha ressuscitado, sim ou não, que existia vida após a morte, sim ou não. Então nós temos a certeza disso. Nós temos a certeza que existe sim uma vida após a morte, que existe sim um lugar melhor para nós após a morte. Então, que se a nossa fé se limitar apenas à nossa vida terrena, Paulo nos considera como as pessoas mais infelizes do mundo. Nós não podemos esperar de Cristo, nós não podemos esperar de Deus apenas nessa vida. Nós não podemos ser considerados como as pessoas mais infelizes do mundo. Nós temos que crer que algo maior nos espera, que algo melhor nos espera. E ele fala mais em Filipenses. Logo no primeiro capítulo de Filipenses, Paulo fala que, ele fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Então a vida de Paulo, ele diz que a vida dele era Cristo, a vida dele era Jesus. E nada mais do que isso. Ele vivia para glorificar Jesus. Ele passou a vida toda dele vivendo para levar Jesus às pessoas. E ele quer dizer com isso que morrer para ele é ganho, porque se ele viveu para Cristo, quando ele morrer, ele tinha certeza que ele estaria com Cristo. Então, a vida que ele passou para Cristo, quando ele morresse, ele ia ter uma eternidade com Cristo. Então, a morte para Paulo, ela não era uma tristeza. Ele dá tipo a entender que a morte para ele era o lucro, era a recompensa por uma vida com Cristo que ele viveu. Ainda que ele fala em outros versículos, que ele prefere, ele não quis dizer para nós que ele queria morrer, que ele fala que ele preferia estar na terra e conseguir ganhar mais pessoas ainda para Cristo, mas sabendo que quando ele morresse, ele ia ter o lucro, que era a eternidade com Deus. Amém? Aleluia. E para concluir, irmãos, 1 Pedro 5,10, e agora também o 11, diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Aleluia? Amém. Irmãos, então aqui no 10, a gente percebe que a Bíblia diz que o aperfeiçoamento de Deus vem depois da prova. A gente percebe que a Bíblia diz que depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar. Então a Bíblia mesmo diz que
A prova, ela antecede o aperfeiçoamento. Para nós sermos mais aperfeiçoados, para nós estarmos cada vez mais perto de Cristo, cada vez mais próximo de Cristo, a gente tem que passar pelas provas. A gente tem que passar pelas tentações. O próprio Jesus passou pelas tentações. Então, cada vez que ele passava pelas tentações, mais ele estava sendo aperfeiçoado, mais ele estava sendo aprimorado e mais ele estava sendo fortificado. É isso que acontece com nós. Quando a prova não consegue nos derrubar, ela nos fortalece. Quando a tentação ela não consegue nos ganhar, foi nós que ganhamos ela. E com isso Cristo se alegra. Romanos 8,18 diz que as aflições desse tempo não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então as aflições desse tempo, elas nem se comparam com o que a gente ganhará se a gente conseguir vencer ela. Se pela fé nós conseguimos vencer. A glória que há de se manifestar em nós é maior do que aquilo que a gente está vivendo agora. As aflições, elas não podem ter o poder sobre nossas vidas. A glória de Deus é que tem o poder sobre nossas vidas. E esse poder é capaz, sim, de vencer as aflições, de todo aquele pensamento de tristeza e de angústia. A glória que há de se manifestar em nós é maior do que isso. E Romanos 8,38 diz: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, podem nos separar do amor de Deus. Amém? Então é isso que eu quero dizer para vocês essa noite. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês essa noite. As tribulações, as tristezas, a morte e nem nada que a gente passará por essa vida pode nos separar do que Deus tem separado para nós. Ele tem um plano maior para as nossas vidas. Um plano maior do que isso que está acontecendo. Então, ainda que pessoas venham estar morrendo, ainda que a tristeza esteja e a morte esteja rodando pela terra, Deus continua e sempre estará no controle. A morte não tem mais o poder sobre nossas vidas. Creiam nisso. A glória que há de se manifestar é maior do que a morte, é maior do que a tribulação e é maior do que as tentações. Amém? Irmãos, que vocês fiquem com Deus, que Deus possa falar com vocês em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, que a graça do Senhor, o amor de Deus, esteja assim repousando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que esta palavra possa adentrar o seu coração e fazer morada. Aleluia. Pai, muito obrigado, Deus querido, bendito, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Obrigado, meu Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão, por aqueles que saíram das suas casas nesta quarta-feira para vir até aqui. Deus, que o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo, não só ele, mas toda a sua casa, toda a sua família, no nome santo e bendito de Jesus. Deus, que as ricas bênçãos do seu Deus repouse sobre a vida dos teus filhos, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga, aplauda Jesus. Maravilhosa graça.